Nós temos que deixar muito claro que o autoritarismo é um vírus presente dentro da sociedade brasileira. E toda vez que ele se manifesta, ele se volta contra o pleno exercício da advocacia, ele se volta contra as religiões, a liberdade, muitas vezes, de professar uma fé. Começa, sim, a perseguição, digamos assim, do mainstream, né? Numa perseguição àquelas religiões, por as religiões de matriz africana. Se manifesta contra o jornalismo, quando na nossa história recente eu vejo as pessoas não levando em consideração a extensão da liberdade de imprensa que nós temos hoje, com todo o século XX quase, com a presença de censores nas redações, né? Discussões como tivemos nos anos... Quem poderia ou não ser contratado numa redação, começa o ataque aos artistas, à liberdade, à manifestação cultural, como está acontecendo. Isso não é arte, isso é arte, né? Começa a tentar se dirigir à arte, que, aliás, é um traço de união entre a ultra-esquerda e a ultra-direita, né? A vontade de usar a arte a serviço de uma manifestação do seu pensamento, e aí não tolera a liberdade artística. E, nesse ponto, no Brasil, está se vivendo um ataque à advocacia por isso, né? A advocacia é uma última fronteira. A advocacia é a profissão que resiste a uma verdade dada, resiste ao juiz parcial, resiste ao Ministério Público aparelhado por uma visão político-institucional. Então eu tenho que criminalizar a advocacia, pedindo dela o que nenhuma outra profissão liberal tem que prestar contas, né? Ou seja, eu não chego no oftalmologista e pergunto, este cliente que acabou de sair aqui do oftalmologista, ele declarou a origem lícita do seu pagamento? Você não pergunta a um grande médico dos grandes hospitais de São Paulo, o seu cliente que acabou de ser operado, ele declarou a origem lícita do que pagou na remuneração do seu trabalho? Então é uma estratégia de criminalização da advocacia. Agora, nós temos que ser proativos. Nós temos que antecipar esses passos e criar, sim, instrumentos que garantam o exercício da advocacia, ética profissional comprometida, que não se confunde com os crimes eventuais de clientes, mas que existe para defender, inclusive o culpado, ou principalmente o culpado, como dizem alguns criminalistas, porque esse culpado, sim, né, aquele que será condenado, precisa muito do serviço, precisa muito do amparo de um advogado. Essa questão ela é muito simples, é mais ou menos como o exame de ordem. O candidato, enquanto está fazendo o exame de ordem, ele me odeia, ele odeia a OAB, ele descobre na OAB toda a fragilidade do seu curso jurídico, que ele não conhecia até então. Então ele volta a sua carga contra nós e quando passa no exame ele vira um defensor do exame, porque ele sabe que ali está um instrumento de proteção da sua profissão. Aí também há esse fenômeno. O cidadão médio diz, olha que absurdo, ele está recebendo honorários de alguém que praticou um crime. Até a hora que ele precisa de um advogado habilitado, ele precisa de um advogado que possua os instrumentos de prerrogativa, um advogado que não seja submisso ao Poder Judiciário, como acontece em muitos países do mundo, um advogado que acaba tendo inscrição perante do juiz. Na verdade, é uma linha auxiliar do juiz. O nosso modelo não é de independência. Nosso estatuto fala numa palavra linda. Nosso estatuto diz que o advogado não deve temer a impopularidade. Eu pergunto que outra lei federal fala do conceito de popularidade, tão moderno. Pois o advogado tem que aceitar a impopularidade. Então, quando o cliente, o pai de alguém, inclusive com um filho que agiu contra a lei, precisa desse advogado forte, aí ele passa a entender tudo o que estamos falando e por que estamos lutando contra a criminalização da nossa profissão, que na verdade está a serviço desse cidadão. Eu acho que o cotidiano da OAB é a defesa do interesse da classe, porque isso também é defesa da democracia. No exercício, no caso concreto, tanto que nós montamos nos últimos anos uma estrutura nacional de defesa das prerrogativas que passa da subseção, nas seccionais e no Conselho Federal. Há uma estrutura nacionalizada hoje, muito mais complexa do que, por exemplo, quando eu comecei a participar da vida de OAB. Essa é uma tarefa da OAB. Agora, também é uma incompreensão do advogado quando ele diz, de alguns advogados, uma minoria, quando diz, não, a OAB devia tratar só de assuntos internos. Ora, o perecimento da democracia e do Estado Democrático de Direito é o perecimento da advocacia,
né? Obviamente que na hora que esses plenos poderes autoritários se instalam no processo concreto, o advogado perde margem legal de exercício da advocacia, perde independência, perde autonomia, perde prerrogativas. Por isso que tem volto a dizer, esse arcabouço legal a serviço da advocacia brasileira, que foi conquistada na luta da defesa da democracia também. Uma coisa conquistou a outra. Então, o nosso cotidiano é duro, é no processo, é lá na comarca, é na ponta, e a ordem tem sim que estar lá cada vez mais presente, sabendo que a ordem somos todos nós, é um exercício coletivo da advocacia brasileira, mas na outra ponta, na hora que se morre a democracia, todas as vezes isso vai significar, todas as experiências históricas vão mostrar que vai haver uma contaminação no processo concreto, né? Vai haver uma diminuição da independência do nosso papel. A discussão do Cadastro Nacional de Violação de Prerrogativas, há uma série de discussões sobre o direito à imagem. A Casa de Ferreira não pode ser caso de Ferreira Espeto de Pau, do contraditório, também em relação a danos que poderiam ser gerados. Isso é um processo que deve ser feito muito cuidadosamente. Eu acho mais importante do que criminalizar ou atacar a imagem, né? Nós sabemos em cada comarca, em cada estado, quem são aqueles que violam prerrogativa. A ordem está forte e permanentemente nos desagravos, nos atos, ao impor limites, né? Nós tivemos um episódio no Rio de Janeiro que uma advogada foi algemada. 48 horas depois, numa audiência, toda a advocacia brasileira estava na porta do fórum de Duque de Caxias. Isso, para mim, é mais importante do que fazer uma lista, né, com todas as possibilidades de injustiça que possa haver nessa lista. Modificar o estatuto. Eu acho, porque você sempre vai incorrer num risco de ser aí um agente acusador perigoso. Eu prefiro trabalhar no caso concreto. Essa é uma visão minha, né? Uma reação forte, sistêmica, permanente, toda vez que alguém tiver toda vez que um profissional tiver a sua prerrogativa violada. Nós estamos tratando com uma legislação, por exemplo, que também tem que trazer a responsabilidade na sua aplicação. Nós temos passado, o primeiro ato nosso nesse ano foi um debate sobre a nova lei de criminalização da violação de prerrogativas, para que nós possamos ter uma estratégia na sua aplicação. E da mesma forma, nós temos que ter uma estratégia na defesa de prerrogativas, porque nós estamos tratando de 1.200.000 advogados, né, que trabalham em situações de litígio, né, em situações muito tensas, normalmente num judiciário que não dá respostas, moroso, em situações verdadeiramente de desespero de clientes, num país empobrecido, no meio de uma crise econômica aguda que já dura anos e não dá sinais de que vai parar, que vai acabar. Então, todo esse caldo de tensão precisa de muita responsabilidade da nossa parte, e acho que mais do que fazer uma lista ou acusar pessoas de violação de prerrogativas, nós temos que trabalhar no caso a caso, pedagogicamente, e também com a capacidade de sermos mediadores de soluções naqueles conflitos.